Começamos este resumo da terceira etapa do Campeonato Nacional de Trial, que se realizou em Barcelos com a classe Hobby. Esta é uma competição destinada apenas a pilotos não federados. A classificação é feita prova a prova, não pontuando por isso para nenhum campeonato ou troféu nacional. E se a ideia é cativar participantes para as competições a doer, a iniciativa continua a dar bons resultados. Em Barcelos foram 10 os pilotos presentes nesta categoria. Acabou por se impor o espanhol Martín Riobo. No segundo lugar ficou outro concorrente do país vizinho, Iker González. Nuno Ferreira e Sérgio Araújo, que há instantes aqui vimos em ação, foram os melhores portugueses. Na categoria de infantis apenas estiveram presentes Miguel Santos e Helena Antunes. As ausências de Lucas Araújo, Madalena Cruz e Simão Domingos ditaram que esta prova em Barcelos acabasse por não ser pontuável para o troféu de infantis, que continua a ter Lucas Araújo como líder. Nos iniciados, 8 pilotos competiram pela vitória. Gonçalo Santos ficou no quarto lugar, logo atrás de Gonçalo Antunes. Os dois pilotos terminaram a prova com os mesmos pontos de penalização, valendo a Gonçalo Antunes a passagem limpa por uma das zonas do percurso e que lhe valeu a presença no pódio. Com uma prova muito regular nas 4 voltas às 5 zonas do percurso, Henrique Ferreira conquistou o segundo lugar. À semelhança do que já havia acontecido em São João da Pesqueira e em Viana do Castelo, Martim Ferreira voltou a ser dominador em Barcelos. Aos comandos da Vertigo 50, conquistou mais 10 pontos para a conta pessoal do troféu, que lidera de resto de forma incontestada após as 3 vitórias em outras tantas etapas desta temporada. Na classe TR4, começamos o resumo com a prestação de Teresa Schreck, que devido à lesão apenas conseguiu terminar a primeira das 4 voltas do percurso. Pela primeira vez esta época, esta categoria teve 3 pilotos presentes, pelo que mesmo apesar da precoce desistência, Teresa conseguiu 5 pontos relativos ao terceiro lugar. Na segunda posição ficou Francisco Magalhães, que lutou até ao fim pelo triunfo. Com um total de 105 pontos de penalizações, Francisco ficou muito perto do lugar mais alto do pódio. Mas a menos conseguida primeira volta do percurso obrigou a correr atrás do prejuízo durante o resto da prova. Quem beneficiou disso e também de 2 voltas finais de muito bom nível foi Manuel Inês, que garantiu o triunfo em Barcelos. Tal como Francisco Magalhães, também Manuel não começou muito bem a competição, somando 28 penalizações na primeira e depois também 28 na segunda volta do percurso. Mas com apenas 19 pontos de penalidades na terceira e quarta passagens, Manuel Inês garantiu a vitória e a consequente liderança do Nacional de TR4. Na classe TR3, 4 concorrentes presentes nesta zona granítica envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Facho, em Barcelos, onde decorreu esta terceira jornada do Nacional de Trial. Miguel Garcia, aos comandos de uma Gás-Gás, ficou no quarto lugar. O piloto da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal somou mais 3 pontos na conta pessoal do campeonato. Tem agora 6, realizadas que estão 3 corridas. Tinha conseguido idêntica pontuação em São João da Pesqueira, falhando depois a prova em Viana do Castelo. Com 107 pontos de penalização, Miguel Garcia ficou muito perto do terceiro lugar, ocupado em Barcelos por Afonso Araújo, que somou 105.
Aos comandos de uma Sherco ST-125, Miguel acrescentou mais 5 pontos aos 12 que já trazia das 2 etapas anteriores do Nacional. Soma agora um total de 17 pontos, ocupando o terceiro lugar do campeonato. Está a 5 de distância de Martim Garcia, que depois do triunfo em Viana do Castelo, terminou esta prova em Barcelos, no segundo lugar. Com uma prestação muito equilibrada, Martim só cedeu na quarta e última passagem do percurso. Partia para essa derradeira fase da prova com menos um ponto que Vítor Caçador, que acabaria por garantir a vitória com apenas 17 pontos de penalização nessa volta, contra os 19 de Martim Garcia. Este triunfo, o segundo em 3 provas, permite a Vítor Caçador isolar-se no comando do campeonato. O piloto da Trial Motor, aos comandos de uma TRR S300, tem agora um total de 27 pontos, mais 5 que Martim Garcia. Na classe TR2, e tal como já tinha acontecido em Viana do Castelo, apenas um piloto presente. João Silva correu sozinho. Rui Gonçalves e Leonor Moreira continuam afastados da competição devido à lesão. Apesar disso, João Silva fez questão de mostrar empenho total na prova. E foi melhorando o resultado da primeira até à quarta e última volta do percurso. Depois de 24 pontos de penalização na primeira passagem, pelas 8 zonas, João fez apenas 19 na segunda, 13 na terceira e 12 na quarta e última. Em Barcelos estiveram presentes um total de 31 pilotos. Os últimos 3 a entrar em ação foram os da classe mais importante, a TR1. Filipe Paiva ficou no terceiro lugar, tal como já tinha acontecido nas 2 etapas anteriores do Nacional. O veterano piloto da Trial Motor continua num duplo papel, o de concorrente e ao mesmo tempo dinamizador de um desporto que, a partir da Lousã, onde nasceu, ajudou a desenvolver ao longo das últimas quase 2 décadas, não só em Portugal, mas também além fronteiras. O exigente traçado, desenhado pelo Motogalos de Barcelos, a quem pertenceu a organização desta prova, obrigou à aplicação e concentração máximas dos pilotos. As dificuldades estavam espalhadas pelas 8 zonas do percurso, mas com maior incidência na zona 4, que se revelou em algumas das voltas um obstáculo quase intransponível para os concorrentes. Filipe Paiva terminou a prova com um total de 151 pontos de penalização, bem longe dos 105 averbados por Paulo Bala Júnior. O piloto da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal terminou a competição no segundo lugar. Competição que, em alguns momentos, os pilotos presentes quase fizeram questão de esquecer. Tal foi a camaradagem e o espírito de entreajuda demonstrado pelos 3 participantes em diversas situações no decorrer desta prova. Aos comandos de uma Vertigo 300, Paulo Bala Júnior garantiu o segundo lugar pela terceira vez em 3 provas. Soma 21 pontos no Nacional, onde só é superado pelo insuperável Diogo Vieira. O piloto da Raposeira Bubbles continua a acumular vitórias num trajeto vencedor de já quase uma década. Em Barcelos, Diogo terminou a competição com um total de apenas 40 pontos de penalização, menos de metade de Paulo Balas, o segundo classificado. Depois de uma primeira volta menos conseguida, com 22 pontos, Diogo Vieira partiu depois para 3 voltas de grande nível. Sobretudo a última, em que apenas um pequeno percalço na Zona 5 o impediu de concluir o percurso de forma perfeita. Com mais esta vitória, Diogo Vieira segue imparável na liderança do campeonato, com 30 pontos, o máximo possível, concluídas que estão 3 jornadas do Nacional de Trial. A próxima prova do Campeonato Nacional de Trial realiza-se em Serpins, na Lousã. Correu bem, mais para o final, o início, a primeira volta estava muito nabo, fiz demasiados pés e demasiados erros, mas depois
consegui perceber melhor um bocadinho o terreno, perceber a moto e acabou por correr bastante bem e fiz os pontos. Consegui fazer a última volta a um ponto, que era mais ou menos o que eu achava que ia conseguir. No geral, as zonas estavam com o nível aceitável, só que achei que nós três, principalmente da classe TR1, nenhum de nós andou particularmente bem na primeira volta, mas depois conseguimos melhorar bastante para a segunda e principalmente eu na terceira e quarta consegui ainda melhorar mais.